A aula de hoje, o tema é lidando com perfeccionismo, vergonha e autoexigências. O meu nome é Lina, eu sou professora de psicologia, psicoterapia e também psicóloga voluntária no Instituto de Psiquiatria da FMUSP. O trabalho que eu vou mostrar para vocês agora é baseado na dissertação de mestrado. No final tem todos os links para vocês acessarem a íntegra, o conteúdo inteiro dessa aula, ok? Para falar de perfeccionismo, vergonha e autoexigência, eu vou começar falando do modelo biopsicossocial da vergonha, que talvez entendendo um pouquinho como isso funciona, a gente entenda porque a gente é tão autocrítico, autoexigente e chega num perfeccionismo muitas vezes mal adaptativo. Pensando que todos nós temos motivos inatos para buscar pertencimento em grupo e apego. E essa necessidade humana que a gente tem de estimular um afeto positivo na mente dos outros. A gente tem essa necessidade. E a partir disso, a gente desenvolve competências cognitivas de autoavaliação. Então, a gente está sempre se autoavaliando para ver se de fato a gente está gerando esse afeto positivo na mente do outro. Em que contexto a gente faz isso? Em todos os contextos. E através dessas experiências, a gente vai construindo conceitos de vergonha, honra, orgulho e culpa. Então, tanto faz se a gente está falando de um contexto político, social, étnico, e a gente está inserido nesse contexto. Além disso, a gente tem o nosso contexto menor, que é a nossa família, que necessariamente vai envolver críticas, às vezes expressão de emoção exagerada ou ausência dessa emoção, rotulações negativas, abusos em todos os níveis, né, psicológico, moral, e também, depois de uma certa idade, você sai do contexto da família e vai para o grupo social, que é o que a gente está ouvindo falar o tempo todo, de bullying nas escolas, discriminação, preconceito, estigma. Então, é isso que a gente está ouvindo quando a criança vai para a escola e passa a conviver com esses grupos sociais. O que acaba acontecendo é que a gente vai chamar isso tudo que vem de fora de vergonha externa. Então, você se sente desvalorizado, excluído, evitado e muito criticado. Ao longo do tempo, conforme isso está acontecendo, o que acaba acontecendo é que a vergonha externa se torna uma vergonha interna. Então, você não precisa mais o outro te criticando, porque aí você tem atribuições internas de vergonha. E aí a autodepreciação é a consequência natural. E, eventualmente, se esteja associado com ansiedade, crises de ansiedade, depressão. O que envolve também vergonha é humilhação. Em que contexto, além de você vivenciar a emoção de vergonha, você se sentiu desvalorizado, você se sentiu injustiçado e muitas vezes com uma emoção de raiva não autorizada e você quer buscar revanche, você quer buscar reparação disso. Então, tudo isso misturado ao longo de uma vida inteira levam a uma consequência. Qual? De que você se sinta rejeitado pela sua comunidade, pela sua sala de aula, pela sua família, pelo seu cônjuge, por exemplo. E esse estigma vai sendo construído ao longo da vida. Então, se você estiver nesse ciclo de vergonha, de humilhação, é bem complexo, porque você vai tentar fazer tudo da melhor forma, vai provavelmente cair num grau de perfeccionismo impossível de ser atingido. Então, muitas vezes você cria esse loop mental entre autocrítica, não ser rejeitado e conseguir essa perfeição. Dentro da terapia focada na compaixão, que é o nosso trabalho, né, que foi o nosso trabalho no IPQ, uma das formas de explicar esse ciclo, né, de perfeccionismo, de vergonha e de autoexigências é pensar ao longo da sua vida como que isso foi construído.
E aí isso vale para todo mundo, independente de idade, de condição social, de profissão. Se a gente pensar assim, frente à sua vida, frente ao seu ambiente, você desenvolveu estratégias de segurança para lidar com esse ambiente. Por exemplo, no seu ambiente tinha um outro como crítico, né? Então, vai pensando e construindo esse raciocínio comigo. Tinha o outro como abusador, não necessariamente abusador no sentido do abuso sexual, mas geralmente tem alguém que usa do poder ou da posição, às vezes até do tamanho, né, quando um adulto bate numa criança. Então, o outro como abusador. E sem consideração por você. Não adiantou você falar, ninguém te ouviu, ninguém te deu crédito, né? O que acaba acontecendo com o tempo é que você vai guardando essas memórias de vergonha e de medo. Inicialmente em infância e adolescência, a gente está falando de medo. Medo do quê? Rejeição. Qualquer situação de rejeição tem um alerta e você se sente muito vulnerável e muito mal. Por quê? Porque são situações de impotência. Não há nada que você possa fazer para mudar isso. E vai sendo guardado como se fosse uma coleção de ferimentos, né? De memórias específicas que você teve de brigas, muitas vezes, de raiva ou de silêncio, mas que você percebe que tinha alguma coisa muito ruim lá e que não havia o que você pudesse fazer. Então, essa mistura entre rejeição e impotência. Se tem isso no seu contexto, então, como que foi desenvolvido estratégias de segurança? Não que você, pequenininho, adolescente, decidiu fazer assim, mas o que deu certo? Foco na ameaça. Então, as pessoas ficam muito sensíveis à comunicação não verbal. Você tenta se antecipar ao que vai acontecer. Então, você fica um bom leitor do ambiente, fica hipervigilante. Inibição, muitas vezes, é uma solução, é uma estratégia, ou agressão, né? Depende da sua situação. Então, inibição, submissão, eventualmente agressão, é uma estratégia. Né? Então, se você fica quietinho no seu canto, é uma estratégia, ninguém mexe com você, mas também, se você sai agredindo, é uma estratégia também, porque aí ninguém vai chegar perto do seu íntimo. E evitação da expressão de raiva. Então, se tem uma emoção não aceita socialmente, essa emoção é a raiva, e todo mundo diz, olha, se eu tivesse que escolher uma emoção para cortar, seria a raiva, só que se ela fosse tão ruim assim, ela já teria sido extinta na espécie. Então, é o contrário. Se a gente falava de medo antes como uma emoção mais forte, hoje a gente fala de raiva, né? Então, as pessoas chegam no consultório um vulcão de raiva. Talvez tenha a ver com isso, né? Porque você evitou expressar raiva porque ela não era autorizada. Então, o que acaba acontecendo? Você tenta ser como o outro quer que eu seja. Então, você sabe que se você sorrir, se você for agradável, a outra pessoa vai gostar de você. Então, o que acaba acontecendo? Essa estratégia de segurança, ela dá certo, mas ela dá certo por uma década e uma década e meia. Ela não dá certo 2 décadas inteiras. E com o tempo, e aí eu estou falando de década, não estou falando de 1 ano ou 2, o que deu certo como estratégia de segurança vai gerar consequências não intencionais. Então, é nessa coluna das consequências não intencionais que eu estou falando de autoexigências e perfeccionismo. Então, expliquei o modelo da vergonha no outro diagrama. Agora eu estou tentando construir esse raciocínio de como as consequências não intencionais do que deu certo no passado, hoje estão te causando muitos problemas. Então, por exemplo, se sentir inútil. Porque você ficou tanto tempo tentando ser do jeito que o outro queria que você fosse, tentando agradar ou tentando não desagradar, que você acaba se sentindo inútil. Ser controlado pelos outros. Porque se você não pode exprimir as suas emoções e ninguém te aceita como você é, com raiva, com medo, você acaba se sentindo controlado pelos outros. E também agora é o medo de certas emoções. Então, a princípio, raiva, por exemplo, de você exprimir a raiva que você sente, mas a gente vê que também a gente
tem um grupo de pessoas que chegam no consultório que tem medo de ser feliz, tem medo de estar alegre, porque parece que você está indo contra a maré, né? Está todo mundo tão mal, tão ansioso, tão pessimista. Então, se você chega contente, alegre, parece que você é o bobo da corte. Então, a gente também está falando da impossibilidade de emoções positivas, né? Perda do senso de si mesmo. Né? Quando você chega e fala, olha, eu não sei direito quem eu sou, eu não sei para onde eu estou indo. Então, a falta de valor, de significado na vida pode ter a ver com querer ser perfeito demais, porque nunca dá certo, né? Então, você tenta ser perfeito em todas as esferas da sua vida e aí você não consegue. Quando alguma coisa dá errada, por exemplo, sei lá, eu faço um slide aqui que tem um erro de português e todo mundo vai ver. Nossa, deu tudo errado na aula. Ou alguém bocejou na minha aula, né? Alguém dormiu na minha aula. Aí eu falo, nossa, a minha aula deve estar péssima. E aí eu saio daqui, vou para casa pensando, nossa, eu sou uma péssima professora, uma péssima mãe, uma péssima filha. E aí eu me sinto totalmente perdida. Então, essa perda de si mesmo, às vezes, ela engloba várias esferas da sua vida e não uma só. Né? Então, eu chego em casa, eu sou uma ótima mãe para minha filha, mas a aula não foi muito boa. Então, não consegue ter essa relativização, né? A gente quer que tudo seja perfeito. E metacognição é exatamente esse exemplo que eu dei. Eu fico sempre pensando no que eu pensei, pensando no que eu pensei, e isso é absolutamente estressante. E ruminação é pensar no que aconteceu no passado e que eu fiz errado. Nossa, mas eu devia ter conferido aquela aula. Nossa, mas eu deveria ter feito de outro jeito. Mas eu deveria ter pensado. Então, isso seria uma consequência não intencional de algo que deu certo, que foi a sua estratégia de segurança. Com o tempo, eu não preciso mais do outro me criticando, porque o autoataque, a autocrítica já está tão elevada, é igual a vergonha interna. Eu não preciso mais do outro. Então, se isso aconteceu quando você tinha 7 anos, 10 anos, agora se você tem 37 ou 57, não faz diferença. Porque você já está fazendo isso sozinho. Então, eu não preciso do outro como crítico, porque eu já sou o meu melhor crítico. E essas memórias de vergonha do passado, elas estão vivas ainda, porque eu ainda não resolvi isso. Eu ainda estou apegada a essas memórias. No extremo é quando você acha que é melhor se esconder dos outros. E aí, o que acaba acontecendo? Confusão mental, confusão emocional, eventualmente um estado depressivo, mas aí já um diagnóstico de depressão, diagnóstico clínico. E essa percepção de que tem muita vulnerabilidade, que eu não dou conta de fazer as coisas. E no extremo, um quadro dissociativo. Né? Então, as pessoas que estão trabalhando demais, perfeitas demais, chega uma hora que é tão estressante que cria exatamente esse quadro dissociativo. Eventualmente, ele está no trabalho, ele não lembra o que ele tinha que fazer, ou um ataque de raiva, joga o notebook no chão. Né? Então, assim, a gente está vendo isso acontecendo, pensando nessa área do diagrama, no que está em vermelho. Se eu pensar em psiquiatria, né, nos anos que eu estou lá no IPQ, as pessoas chegam no vermelho, nessa coluna do vermelho. Só tratar o que está no vermelho é um jeito de tratar, mas pensando bem na lógica da terapia focada na compaixão, é entender que o que a gente está vendo como sintoma, como diagnóstico, pode ser uma consequência não intencional, décadas depois do que deu certo, que é a parte em amarelo aí no diagrama. Então, é interessante construir esse raciocínio, isso super dá certo no consultório, deu certo no projeto. Então, se você ler com atenção esse diagrama e tentar trazer na sua vida o que você usou como estratégia de segurança e que deu certo, né? Então, por exemplo, se seus pais começavam a brigar, e você lá pequenininha, 5, 6 anos, não sabia o que fazer, aí você, sei lá, se jogava no chão, caía, saía os dois correndo para te ajudar. Deu certo, eles pararam de brigar, vieram te ajudar. Mas aí, da próxima vez, você vai tentar fazer outra coisa de novo. Então, o que acaba acontecendo, a sua estratégia de segurança deu certo lá na hora.
Mas agora que você tem 30, 40, não está dando mais certo. Então precisa rever isso, precisa pensar nisso, né? Então, tentar ser como o outro quer que eu seja, envolve tudo isso que está aqui nesse diagrama, na parte amarela, e gera consequências não intencionais. Então, perfeccionismo, eu estudo isso desde 2008, né, dentro do escopo dos transtornos alimentares, mas vamos expandir isso, porque perfeccionismo hoje é epidêmico, todo mundo quer ser perfeito em tudo. Então, talvez assim, a dica seja abre mão dessa utopia. Tá? Então, não é possível você ser perfeito, não é possível você agradar todo mundo e é impossível não desagradar ninguém. Então, talvez a gente tenha um trabalho aqui de entender melhor, diminuir essa autocrítica e fazer o que é bom, o bastante, fazer o que é suficiente e não ser perfeito, né? Então, esse trabalho de não perfeccionismo, ele é muito difícil a gente atacar o perfeccionismo, atacar o nível de autocrítica, mas esse diagrama com essa compreensão de como eu me tornei tão autocrítico, como eu faço tantas exigências, talvez ajude a mudar alguma coisa aí, tá? Então, a frase que fica aqui desse diagrama é que existe um ambiente na vida de todo mundo, né? E aí eu não estou falando de um ambiente necessariamente aversivo, totalmente hostil, mas eu estou falando também de famílias perfeitas, né? Tá todo mundo lá, tá muito perfeito na foto, mas falta emoção na vida real. A estratégia de segurança é eu ficar muito bom em me antecipar ao outro, fico hipervigilante e isso é absolutamente estressante e eu tento ser como o outro quer que eu seja. Aí, pensando na coluna vermelha aqui, o que são as consequências não intencionais, tá? Então, essa é a dica. No final tem todas as... Eu só trouxe os diagramas, porque eu acho super importante, assim, esse raciocínio, né? Para que você entenda o raciocínio, para olhar muito dos seus comportamentos de perfeccionismo, de vergonha, de autocrítica, autoexigência, dentro dessa lógica da consequência não intencional. Tudo bem? É isso.